Bom, pessoal, essa semana aconteceu um assunto extremamente triste para quem gosta de animais, né? E que acabou virando uma polêmica. O que aconteceu? Foi o caso lá no Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, onde 170 flamingos, ou um pouco mais do que isso, foram abatidos, né, dentro do Parque das Aves, que é um zoológico praticamente exclusivo de aves que tem lá em Foz do Iguaçu. Então vamos do início. O Parque das Aves é talvez um dos melhores e maiores zoológicos específicos de aves que nós temos na América do Sul. Esse parque eu acompanho desde que ele foi fundado, mais ou menos nos meados da década de 80. Pois bem, é um parque que tem um índice de natalidade de aves fantásticos, de aves do mundo inteiro, e também recebem animais apreendidos pela Polícia Ambiental, pelo IBAMA, né, aves apreendidas, recuperam essas aves e muitas delas são devolvidas à natureza e, quando não é possível, vivem lá. E eles têm aves do mundo inteiro em viveiros espetaculares, num ambiente encravado dentro da Mata Atlântica, porque eles fazem exatamente divisa, eles são vizinhos com o Parque Nacional do Iguaçu, onde tem as famosas cataratas do Iguaçu, né, que é uma área de preservação de Mata Atlântica enorme, tão enorme que existem onças pintadas que circulam pela área do parque livremente. Então o que acontece, gente? O Parque das Aves, no início, por exemplo, em 1995, mais ou menos, se eu não estou enganado, receberam seus primeiros flamingos, né, que são os phoenicópteros Ruber roseus e Ruber quilensis, né? São duas subespécies que eles têm lá. E esses animais chegaram, se não me engano, 6 animais. Com um trabalho intenso de reprodução em cativeiro, porque lá eles são muito bons no que fazem e têm um sucesso reprodutivo astronômico, eles conseguiram chegar a esse número de mais de 170 flamingos, todos nascidos no Parque das Aves. Claro que nesse período de vários anos, um ou outro flamingo veio de natureza fruto de apreensão e tráfico de animais silvestres, mas na sua grande totalidade, todos nasceram lá. Para a gente explicar melhor, os flamingos têm uma baixa velocidade reprodutiva, porque cada fêmea choca somente um ovo por temporada e cria somente um filhote. Só que o Parque das Aves tem algumas estratégias interessantes. Eles retiram aquele ovo, incubam artificialmente e automaticamente a fêmea, por ter perdido seu ovo, põe mais um ovo. Então assim eles conseguem dobrar a quantidade de filhotes que nasceriam naquele ano. É uma estratégia muito inteligente, principalmente para quem quer reproduzir, perpetuar e aumentar a sua população de determinada espécie de ave no cativeiro. E assim eles fizeram com muita maestria, com muita competência e conseguiram chegar nesse grupo espetacular de flamingos. Todo mundo que visitava o Parque das Aves ficava impressionado. Primeiro que o parque todo impressiona, ele é maravilhoso, lindo, os animais extremamente bem cuidados, uma saúde incrível, aves com cores vibrantes, penas brilhantes, você vê que os animais assim estão muito saudáveis, né? Claro, um raio-x de um zoológico que vai bem é aquele zoológico que reproduz muito bem os animais, e eles fazem isso com o pé nas costas, como a gente fala, né? Enfim, a colônia de flamingos era realmente um espetáculo à parte, porque ficava numa lagoa muito ampla, numa área muito ampla, cerca relativamente baixa, porque esses animais geralmente fazem, assim que nascem, já é feita uma cirurgia de limitação de voo para que eles não alcem voo e não vão embora, né? E lá viviam muito bem os flamingos do Parque das Aves, lindos, maravilhosos, se reproduzindo. Paralelamente a isso, eles fazem divisa, como eu falei, com o Parque Nacional do Iguaçu, uma área de preservação ambiental gigante. O próprio Parque das Aves tem uma área de Mata Atlântica nativa espetacular, divide-se com a área do Parque Nacional do Iguaçu. E, assim, paralelamente a isso, como eu estava falando, há alguns anos atrás começou um projeto Onças do Iguaçu, que eram biólogos, veterinários, enfim, e vários técnicos que começaram a monitorar as onças que sobraram no Parque do Iguaçu, porque esses animais foram muito caçados, ainda são muito caçados no Brasil. Lembrar que a onça pintada, a pantera onca, é um animal extremamente vulnerável e ameaçado de extinção no Brasil, é morto em qualquer lugar que aparece, fazendeiros matam, as pessoas matam, a exibem como troféu, como fossem grandes fodões da natureza, matando a onça. Enfim, a gente sabe que a onça pintada no Brasil está numa situação extremamente crítica. Mesmo no Pantanal, onde se tem a maior população de onças no Brasil, após essas queimadas todas e essa destruição ambiental que nós temos visto nesses últimos tempos, também diminuíram muito as suas populações,
né? Mas no Pantanal você ainda consegue ver onça relativamente fácil. E no Parque Nacional do Iguaçu, com esse projeto Onças do Iguaçu, eles começaram a monitorar as onças que existiam lá e começaram a festejar que o número de onças começou a aumentar, exatamente porque as pessoas estão cada vez mais conscientes em relação ao meio ambiente e a necessidade de se preservar espécies ameaçadas, né? E a gente chama a onça pintada como espécie guarda-chuva. O que é isso? Vocês imaginem um guarda-chuva que seria a onça, e tudo que está abaixo do guarda-chuva são as outras espécies, né, que vivem lá: macacos, lagartos, aves, porcos do mato, gatos do mato, coatis, mãos peladas, furões, marsupiais, enfim, roedores. Todos esses animais estão abaixo da onça. Então a gente sabe que um ambiente que tem que ser preservado para se manter a onça pintada, todas as outras espécies ganham, porque você tem ali um equilíbrio, todo o ambiente preservado, um ambiente preservado com todas as espécies preservadas. Pois bem, a comemoração estava sendo feita assim cada vez mais, e o pessoal continuou comemorando o aumento da população de onças pintadas no Parque Nacional do Iguaçu. Isso é uma glória, isso é uma dádiva. E com isso, estavam monitorando inclusive uma fêmea de onça pintada que já estava com filhote de mais ou menos 1 ano de idade, né? E esse filhote, nessa época, a fêmea começa a ensinar o filhote a caçar. Bom, por que eu estou falando disso tudo? Porque exatamente essa mamãe onça com seu filhote aprendiz de caça resolveram passear pela mata do Parque Nacional do Iguaçu. A onça não sabe o que é cerca, o que é divisória, para ela a floresta é uma continuidade, e entrou na área do Parque Nacional do Iguaçu. Vocês imaginam uma onça que veio com o intuito de: bom filho, hoje eu vou te ensinar a caçar. Ela dá de cara com uma cerquinha de 2 metros de altura, 1,5 metro de altura, repleto de aves, à noite ainda, quando essas aves estão dormindo. Bom, as onças entraram lá, naturalmente, né? E fizeram a festa, como nós dizemos. Claro, eu não estou feliz de jeito nenhum com essa situação. Todos nós estamos apoiando o Parque das Aves. A gente também está em luto por esse número de óbitos absurdo que houve dentro do Parque das Aves, mas as onças não têm culpa, gente. Elas encontraram presas fáceis à noite, elas não têm a noção que ali é um zoológico, que ali não é um zoológico. Para elas era uma lagoa cheia de bicho comprido que elas nunca tinham visto, até porque o flamingo não é uma espécie típica da região de Foz do Iguaçu, né? Já a onça pintada ela está no ambiente dela, né? E os flamingos estavam ali muito bem, porque reproduziram, como eu falei no início do vídeo, estavam sendo criados em cativeiro, reproduziram muito, mas não é uma ave nativa dali. Então a onça deve ter achado: opa, que oportunidade, filha, vamos pegar isso aqui, vou te mostrar como é que mata. E mataram diversos indivíduos. Muitos indivíduos também acabaram morrendo pelo estresse daquele momento de caça à noite, aquele terror, aquele pandemônio dentro do recinto. E, infelizmente, foram mais de 170 flamingos a óbito. Cara, isso foi muito triste? Foi. Aí as pessoas agora estão falando: mas eu não posso ir lá no Parque das Aves nunca mais, porque as onças vão me comer, vão me matar. Gente, o parque existe desde a década de 80. A primeira vez que houve um incidente dessa forma foi esse caso isolado da morte dos flamingos. Ou seja, isso é uma prova de que a população de onças talvez esteja aumentando, o que é muito bom, e também uma fatalidade, né? E aí eu escutei várias pessoas e li muita coisa de gente falando: essas onças têm que morrer, coitada dos passarinhos. Tem que capturar essas onças e levar para o Instituto Onça Pintada lá em Goiás. Olha, o Instituto Onça Pintada talvez seja um dos melhores institutos, dos melhores locais onde se criam onças. Leandro Silveira é um gênio, um mestre, é o cara que mais conhece sobre onça pintada no Brasil. Mas até ele não concordaria com isso. As onças estão vivendo muito bem na área delas, né, livres, e não tem que ser capturadas por um incidente desse de jeito nenhum. Muito menos serem abatidas por isso, né? As onças não têm culpa. São predadores, cara. São predadores noturnos, né? Quer dizer, elas predam de dia também, mas ali à noite foi uma predação noturna. A onça não tem culpa. Então, o que eu quero falar é o seguinte: a gente, por um lado, fica muito triste pela morte dos flamingos, mas por outro lado ficamos felizes, porque a gente fica sabendo que a população de onças está aumentando e estão tendo seu comportamento normal, a fêmea ensinando um filhote de quase 1 ano como se caça e tal. Então a onça não tem que ser caçada, elas não têm que ser caçadas nem afastadas do parque. Claro, agora o que nós podemos
fazer, o que se sugere que seja feito? Que se tome cuidado maior quanto às cercas que isolam o Parque das Aves do Parque Nacional do Iguaçu, onde moram as onças, né? Talvez aumentar as cercas, não sei se cerca elétrica ou de alguma forma algum tipo de... Porque lá já tinham vários alertas, luzes que piscavam e tudo, que teoricamente poderiam inibir a entrada da onça na área do parque. Mas assim mesmo elas entraram. Um olfato, uma audição fantástica, elas sentiram os animais, né? E tem até o risco delas aprenderem a caçar nesse local e quererem voltar? Pode acontecer. Mas como não existem mais os flamingos que chamaram a atenção delas, porque elas acabaram com todos praticamente, então acredito que elas não voltem. Mas o Parque das Aves, como zoológico, claro, deve estar reforçando totalmente a segurança para que as onças não penetrem mais na sua área. E isso é uma coisa que realmente vai ser feita. E infelizmente aconteceu, mas a onça pintada está no ambiente dela, fazendo o que a onça sabe fazer de melhor, que é caçar, e ensinando um filhote, né, a caçar também. Então, assim, a gente fica feliz por saber que a população de onças do Parque do Iguaçu, do Parque Nacional do Iguaçu, lá das Cataratas, estão voltando ao seu ápice, né? Ainda falta muito. A gente sabe que tem muito espaço lá para que cabe mais onça. Elas têm que reproduzir mais, elas têm que aumentar a sua população. E quanto ao Parque das Aves e aos flamingos, o que a gente pode fazer é o seguinte, os nossos pêsames e o nosso total apoio à equipe do Parque das Aves, né, porque a gente sabe que foi um impacto muito negativo para eles, foi muito triste perder tantos animais que eles criaram em cativeiro com tanto carinho. Eu sei que sobraram, parece que um casal de filhotes só, que ainda não estavam no recinto, porque estavam numa área próxima ao setor de quarentena sendo... estavam crescendo ainda, né? Ainda não eram adultos, então ainda não estavam em contato com a colônia de flamingos. E o Parque das Aves, claro, vai ter apoio de outros zoológicos, acredito que vários zoológicos que reproduzem flamingos vão poder ceder algumas matrizes novas para eles, e eles vão começar de novo, do zero, a criação de flamingos, e acredito que daqui a 10 anos, 15 anos, estejam com uma colônia tão grande quanto essa que eles perderam. Mas a gente não pode de jeito nenhum achar que a onça é um vilão que deve ser destruído, porque não é. Ela está no ambiente dela, como eu falei, e ela encontrou uma fonte fácil de alimento, né? Isso acontece também nas fazendas, quando muitas vezes as onças viciam a comer bezerro, por exemplo, daquelas fazendas no Pantanal. Para elas é muito mais fácil pegar um boi que está no cercado do que correr atrás de um cervo do Pantanal no meio do pântano, lá no Pantanal. Então, às vezes elas viciam com esse alimento fácil, só que no Pantanal, infelizmente, os fazendeiros vão e matam esses animais, né? E no Parque das Aves a gente não pode fazer isso, muito menos no Parque Nacional das Cataratas, no Parque Nacional do Iguaçu, porque é uma área de preservação ambiental onde os animais têm que viver livres. Então, o que a gente tem que agora é pensar que a gente tem que bolar alguma forma de que haja um equilíbrio para que as onças vivam em total harmonia com os animais que estão presos dentro do zoológico e que elas não penetrem na área do zoo. É o que tem que ser feito. A gente não pode demonizar as onças de jeito nenhum. Elas estão no dever delas, no local delas, fazendo o que elas sabem fazer. E quanto ao Parque das Aves, a gente é solidário demais a eles, a gente ficou muito chateado. Eu digo a gente, a comunidade toda que trabalha em zoológico e todas as pessoas que sabem o trabalho que é conseguir reproduzir esses animais em cativeiro, né, e conseguir manter uma colônia tão grande. Foi realmente uma perda enorme, mas uma fatalidade, como eu digo. Então, a partir de agora, o Parque das Aves, como eu falei, vai tomar todos os cuidados e a cautela toda necessária para que as onças não penetrem na área do Parque das Aves, e as onças vão continuar felizes, contentes, caçando seus porcos do mato, caçando seus coatis, caçando seus lagartos, caçando seus tatus, lá na área do Parque Nacional do Iguaçu, onde tem as cataratas. Então é isso. Que as onças, longa vida para as onças e longa vida também o início dessa colônia nova de flamingos do Parque das Aves. E assim a gente espera que todos consigam viver em harmonia. Eu espero que tenha ficado bem claro a história que eu expliquei, porque a gente não pode ter raiva das onças porque elas fizeram o que elas sempre sabem fazer, né? São animais selvagens, são animais teoricamente irracionais, que estão ali para caçar e para sobreviver, e toda noite saem para conseguir o sustento para sua família, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado bem claro esse assunto em relação ao ataque dos flamingos no Parque das Aves, de Foz do Iguaçu, e que a gente tente ver as onças com outros olhos, porque na natureza não tem vilão. Se tem algum vilão na natureza, chama-se ser humano. Esse sim é um vilão que a gente tem que tomar cuidado. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido bastante esse vídeo. Então, quem curtiu, eu peço que compartilhem,
que dê aquele like. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, que é muito importante para a gente um número maior de inscritos, para que a gente possa ter mais vontade e mais disposição para fazer mais vídeos legais para vocês como esse, tá bom? Aquele abraço.